Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário, o seu primeiro podcast do setor imobiliário no estado de Alagoas. Hoje é o nosso 18º episódio com Thales Cardoso, tendo a honra de receber o Thales aqui hoje. E antes de apresentar o Thales, a gente queria falar sobre os nossos patrocinadores. Nix Incorporadora e Construtora, mais de 500 casas construídas através de construção financiada, né? Aquisição são terreno de construção. Eles têm uma expertise muito grande nesse setor, casas de baixo, médio e alto padrão. E qualquer dúvida é só procurar lá na rua Floriano Peixoto, 404, a assessoria da Nix para você fazer sua obra com qualidade. Já faz o financiamento por lá também com tu, né? Pois. Lógico. Aí chegou lá, a gente já faz o financiamento no correspondente sindicalista. Top. Ou então no correspondente lá também, que as meninas pediram pra falar, viu? Que você não fala delas. Pra fazer também consórcio não, como é? Empréstimo consignado, consórcio. A Flávia e a Maria estão esperando lá também, né? No centro, Rua Lúcio Roberto, número 6, ao lado da Caixa Econômica. Levou uma chamada logo no começo do programa. Mas tem que ter alguém atento a todas as informações. Tem que fazer propaganda, que lá era a Remax antigamente, né? Aí fazer apoio às meninas lá. Certo. E também falar da Casa Nova, né? Já fala da Nix Construção, fala do material de construção, comercial Casa Nova, lá na Avenida Rio Branco, em frente ao Clube dos Sumicultores. A melhor casa de construção, de material para construção em Arapiraca, se chama Comercial Casa Nova. Vai lá, procura o Betinho, pede um desconto. O preço já é o menor do mercado, né, de Arapiraca. Lá não precisa nem de desconto, porque o preço é baixo de verdade. Se você encontrar algum preço mais barato, ele vai lá e cobre. É bom de verdade. É bom. E a Caoa, hein, Sidney? O Sidney Caoa, gosta Tchero, eu gosto do Tigo. Você gosta de falar dos carros. Não, tem um... Você gosta do Tigo, eu gosto daquele outro. Arizo ou é Arriso o nome? Arizo, Arizo. Eu prefiro o Tigo. Eu gosto de sedã. Eu digo, eu sou mulher, mas eu fico sonhando com carro. Agora eu tô ficando meio psicopata dos carros. Mulher não pode sonhar com carro, não é? Pode. Ainda mais uns carros bonitos, tecnológicos, né? Exatamente. Carros... Eu vi até o Thales tem um Tigo. Um Tigo. É o 5, né? Excelente carro. Excelente carro de Vai tecnologia. lá na JCF Motors, que é a concessionária da Caoa em Arapiraca, e procura a Grazi, que é a gerente. A Grazi vai lhe dar um atendimento excelente, perfeito. Fala lá com ela. E para terminar a prefeitura, né? Sim, Prefeitura de Arapiraca, aqui nos apoiando ao nosso lado. Culturalmente, é um incentivo muito bom, né, a gente ter esse apoio da Prefeitura de Arapiraca, porque mostra que eles estão pensando no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento do conhecimento da população. É um apoio muito bom para a gente também, porque a gente sabe que está no caminho certo. A gente já trouxe aqui muita gente para debater, tem muitos programas bons aí, assistam os programas que a gente já gravou. O primeiro programa foi com o Luciano Barbosa. A gente já gravou também outros programas falando sobre a prefeitura. Então, vai lá conferir os programas, né? E aproveitem e dê sugestões de quem vocês querem ver aqui, Qual de lá tema? da prefeitura, né? Pra gente puxar também o pessoal. Com certeza. Mas o nosso convidado está esperando. Hoje estamos recebendo ele, né? Thales Cardoso, ele que é corretor de imóveis, diretor pedagógico e tesoureiro do Cresce Alagoas. É palestrante na área de fechamento e negociação. Autor do livro Matemática Fácil para o Mercado Imobiliário, uso da HP 12C. Especialista em gestão de equipe e coordenador de produtos, com mais de 35 anos no mercado imobiliário. Que currículo, né? Não. Por incrível que pareça, eu preciso ler esse livro, viu? Não sei mexer na HP 12C, não. Esse livro ele é um manual, na realidade. A gente preparou isso porque no decorrer da trajetória da gente, a gente antigamente usava muito a máquina financeira, porque as tabelas elas já tinham colocado lá dentro o 1% de juros. Então, os corretores tinham certa dificuldade nesse aí. Aí, por conta disso, a gente desenvolveu esse manual. E foi sucesso. Foi muito bom. Que bom. E Thales, você é um veterano aí no mercado imobiliário, né? Mais de 30 anos no mercado. Já tem uma expertise enorme.
Mas ao mesmo tempo não se deixa ficar ultrapassado, né? Tá? E sempre se atualizando, né? Estudando e trazendo novidades para o nosso mercado. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência ao longo desses mais de 30 anos no mercado. Eu comecei no mercado imobiliário dentro de construtora. E foi onde eu comecei a me apaixonar pelo mercado imobiliário. Então, isso me levou à parte comercial da empresa. E aí Mas você não era corretor nessa época? Não, eu trabalhava dentro da construtora. Então, desenvolvendo alguns projetos, atendendo a um público e atendendo alguns clientes que os corretores traziam. E a necessidade que a gente tinha era justamente do conhecimento. Naquele momento, o corretor ele não tinha um foco específico, não tinha uma especialização específica, então pegava um produto, vamos vender e ia para a rua. Então, quando chegava na empresa, é que a gente efetivamente fazia o fechamento da venda ou apresentava o produto. E daí foi quando a gente começou, e eu passei pela do Monte, passei pela Márcio Raposo, passei por grandes imobiliárias nesse setor, e boa parte dele já fui praticamente gerenciando equipes. E isso dá para a gente como você falou, uma expertise grande, porque a gente vê o lado do corretor de ponta de lança, aquele cara que vai para a rua, que tem um objetivo, e o lado da gestão de equipe. E gerir equipe de corretores é uma coisa um pouco complicada para quem não está acostumado com isso, porque eles não são funcionários. Eles não estão ali para cumprir um horário especificamente, porque se não chegar, vai ser descontado dele. Não funciona desse jeito. Então, a gente tem que ter uma força muito grande para que esse corretor ele tenha vontade e acredite que aquela empresa que vai mudar a vida dele. E isso a gente precisa aprender a lidar, a conversar, a mostrar, a ensinar. Ninguém fica com a gente se a gente simplesmente só cobrar. Não existe maneiras de você cobrar se você não ensina. Então, a grande gestão do processo é justamente uma via de mão dupla. Você tem que ensinar alguma coisa ao corretor, ele tem que achar que você é um mentor, que você é uma pessoa que orienta com transparência, para que ele se sinta seguro e ficar ali na empresa e ver que ali ele vai conseguir crescer e vai conseguir o objetivo de vida dele para a família. Eu geri recentemente uma equipe de corretores numa campanha, né, aqui do Residencial Porto Vitória, e realmente pude ver isso. Claro. É a questão tanto do ganho, né? Não é só o corretor, mas o ser humano, para ele se doar, ele tem que ter a sensação de que ele está tendo algum ganho. Exato. E da motivação, né? E de motivar sempre. São duas coisas que a gente, pra gente... E a motivação de um profissional de vendas, ela tem que existir diariamente. A gente tem que ficar muito preocupado com aquele corretor que está começando, que de repente ele perde uma venda porque acha que já emitiu uma proposta e a venda está feita, e a gente tem que mostrar para ele que ele só perde o que ele tem. Uma proposta não quer dizer venda concluída. Né? Venda concluída é contrato assinado, é documento registrado, isso é venda concluída. E a gente tem visto muito problema também, Thales, nesse sentido. Os corretores iniciantes, eu tenho visto muito porque eu também gerencio uma equipe lá na Remax. O que é que eu tenho visto? Tem muita gente achando que o mercado imobiliário ele é muito fácil, que você ganha dinheiro muito fácil. Não sei onde eles viram isso, porque até os corretores que a gente vê que tem sucesso nas mídias sociais, eles dizem, é muito lucrativo, mas não é fácil. Exatamente. E o povo está entrando achando que do dia para a noite vai enricar. O que aconteceu muito foi o seguinte, o corretor de imóveis ele vem passando por uma transformação muito grande desde a década de 80 para cá. Quando o governo começou a colocar os programas PAR e Minha Casa Minha Vida, isso fez com que houvesse uma injeção de novos profissionais na área. As pessoas mudando da primeira profissão, ou do direito, ou da engenharia, ou da arquitetura, ou de professor, ele saía de uma profissão porque achava que no Minha Casa Minha Vida ele ia fazer a vida dele. E tem quem faça realmente isso, porque normalmente os lançamentos desse processo de Minha Casa Minha Vida, eles eram volumosos. Não se fazia, por exemplo, 1 ou 2 casas. Se fazia 800, 900 casas, 1000 casas. E quando fazia os feirões, a mídia, de uma forma geral, induzia o público a ir para lá para o feirão.
E naquele momento a pessoa saía de lá com 30, 40 vendas do corretor, 40 propostas emitidas. Então dava-se essa impressão de que é muito fácil. Só que o mercado imobiliário ele não se limita a Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Minha Vida não tem uma durabilidade da vida inteira que você vai lá e todo dia você tem uma demanda. Isso muda muito às vezes de estado, muda de cidade. Você pode fazer o Minha Casa Minha Vida na Piraca com 200 unidades e pode não ter sucesso. De governo, né? De governo, entendeu? Depende do governo, Tem depende uma de sazonalidade uma série também. de fatores. E voltando só um pouquinho o que ela falou em relação a se atualizando, isso é muito importante para o corretor, hoje até para a sua pergunta e corroborando com você. O corretor ele tem que entender que a metodologia de venda, ela muda. A gente aprendeu lá atrás que tem que se arrumar, botar um paletó, uma gravata e ir para a rua, mas não é simplesmente botar um paletó, uma gravata e ir para a rua. O que é que eu vou fazer? Hoje a gente se preocupa muito em fazer uma venda por benefício. A pessoa não compra porque a casa é bonita, não compra porque o apartamento é bonito. O que é que ele pode me trazer? Não é? Pela localização, pela vizinhança, pela infraestrutura. Aí sim é que ele tem a necessidade e a condição de comprar. Não pelo fato, a gente sabe até que as pessoas compram pela vaidade. Mas naquele momento aquela vaidade é um benefício para ela. Ela é importante ela dizer, eu moro na rua tal, ou eu moro próximo a tal lugar. Então, o corretor, às vezes, ele quer bater tanto em característica e esquece que o apartamento de 3 quartos, suíte, banheiro, todos eles são a mesma coisa. A gente tá até brincando lá na imobiliária direto, que todo anúncio ou é no coração da Ponta Verde ou é no coração da Jatiuca. Exato. Pense num coração grande que tem esses dois bairros. Coração de mãe, sempre cabe mais um. E os outros órgãos, como é que... Não, o coração da Ponta Verde é a Ponta Verde inteira. Exatamente. Quer dizer, e a Ponta Verde pode ter lugares ruins, depende da necessidade daquele cliente. Não é? Você chega hoje em qualquer região de qualquer cidade, você tem os bairros bons e os bairros ruins, mas depende muito de quem vai para lá. Porque, por exemplo, vamos falar um pouco de Maceió, o cara diz, rapaz, morar no Benedito Bentes é longe. Mas longe de quê? Qual é o referencial que está dizendo que você está morando longe? Porque quem mora no Benedito Bentes, quem trabalha, por exemplo, na região da UFAL, no Graciliano Ramos, é pertíssimo da casa dele. E tem muita coisa. Hoje o Benedito Bentes é uma cidade. E não tenha dúvida. Maceió, praticamente os bairros de Maceió têm vida própria. E localização boa é a que fica perto do seu trabalho, da escola dos seus filhos. Exatamente, né? é mobilidade. E você tem que depois- entender a rotina do cliente para saber o que é Pra bom para falar ele. sobre Mas localização ou para qualquer que outra você coisa. faça isso, é onde está justamente a pergunta dela. Você tem que estar sempre se atualizando. Porque a metodologia da abordagem, ela muda. Eu sou da época que a gente fazia anúncio em jornal. Esperava o classificado de um jornal, porque tinha maior divulgação, para naquele dia pegar um plantão. E hoje em dia, que você não sabe por onde você vai buscar o seu cliente. Hoje mudou, assim, num tapa, né? Porque a gente vinha com a internet pujante, mas de repente ela, com a pandemia. E essa questão aí que vocês estavam frisando, é muito importante essa anamnese do cliente, para saber as características dele, para saber o que é perto e o que é longe. Exatamente. Não adianta você, às vezes, para mim, é perto, em Arapiraca, o Eldorado, e a Boa Vista é longe. Da mesma forma que tem pessoas que moram na Boa Vista que acham Longe. longe o Eldorado. Aí Maceió também vai ter essa mesma situação aí. Então não adianta os corretores, quem não vier se especializando dessa forma, vai acabar ficando fora do mercado porque ele não vai ter outras indicações. Recentemente eu estava com um processo que o cliente estava comprando uma casa num extremo, aí deu um entravezinho no final e o cliente sentou para perguntar se podia mudar para o outro extremo da cidade. Então, aí eu até perguntei qual o motivo. Não, porque minha irmã já mora lá, minha sogra, todo mundo, só o cara ia morar sozinho. No outro lado da cidade. Talvez faltou Uma conversa melhor do corretor. uma conversa melhor. E o cara ficou tão satisfeito com essa situação, né, nessa troca de informações, que tava eu, o corretor e ele, que eu acredito que quando ele comprar, quem for feliz na casa dele,
ele vai indicar o corretor de imóveis para outras negociações. E existe o vendedor e o tirador de pedido, né? Você costuma Exato. muito falar daquela história do colchão, que o cara vai comprar o colchão na loja. Sim, o cara vai comprar o colchão. É Tá vendo? verdade. Puxei a história dele Boa. e ele nem lembra. É porque o cara vai comprar um colchão, aí chega lá com a novinho, mãozinha dada, né? Uhum. Com seu companheiro, companheira. Aí, aliança no dedo, e o cara pega, o colchão. Aí o tirador de pedido toma ali no caixa e paga. E pague. Aí o outro olhou e disse, rapaz, vocês casaram recentemente? Exatamente. Como é que tá? Estão convivendo? Vocês estão precisando de uma geladeira, de um fogão, de uma televisão? É. Aí rapidinho acaba incentivando. O cara disse, não, estamos, mas agora as condições me permitem, toma meu telefone e me deu de vocês. E depois eu vou dar uma ligadinha. Aí liga, amigo, e aí, depois de alguns dias? Como é que tá? Aí consegue fazer uma venda. Isso é o Consegue vendedor. fazer várias vendas, entendeu? A gente tem que entender que a venda começa quando o cliente diz não. O sim é o que a gente está atrás. Mas o não, por trás do não, está intrínseco muita coisa. Às vezes ele, quando fala não, pode ser, naquele momento, ele não está com um sinal. Ele não está dentro de uma jornada da venda. Os corretores só começam a fazer vendas boas quando ele começa a entender a jornada do cliente. Qual é o momento de compra que esse cliente está? Se ele não entende isso, ele vai abordar o cliente já querendo vender por telefone. E não sai venda por telefone. Não, alguns corretores hoje em dia querem vender por WhatsApp, né? Exatamente. Só Então, por WhatsApp. não é aí. A gente tem que entender. As pessoas estão usando muito, Eduardo, a rede social. É fantástico. Mas para usar a rede social, você tem que estudar. Você tem que estudar o perfil de um público que você vai atingir. Você tem que entender que quando aquele lead, porque ele ainda não é nem cliente, aquela pessoa que está interessada ou que foi chamada a atenção pelo seu anúncio, quando ela cai no seu telefone, na sua relação, como é que você vai fazer a abordagem daí para frente? Porque se você for começar do zero, ela já viu, você já colocou um vídeo, você já colocou às vezes algumas imagens, ela quer um complemento. Ela não quer que você atenda lá e diga, quer que eu possa ajudar? Às vezes ele já sabe mais informação do que o próprio corretor. A internet. Eu acho que se o corretor vai fazer um anúncio de uma coisa que ele conhece pouco, ele tende a ajudar a um outro colega a fazer a venda. E não mais ele. Então, o fato da atualização está muito em cima disso. As pessoas têm que entender que hoje a gente vende à mente e não ao cliente. Porque esse não que começa a venda está intrínseco com muita coisa. Então a gente tem que entender. E a gente falou no programa que a gente gravou com o Fabiano Carvalho, vai lá dar assistida também, sobre liderança, sobre Número tudo 16. isso. É, número 16, vai lá assistir, ficou muito bom também. Uhum. Aí eu tava falando, existe o Marcos Marques, que é um cara fantástico em gestão, liderança, e ele tem uma empresa só nisso, só em ensinar empreendedores a... E ele fala lá, ele usa uma técnica que ele mostra, que o vendedor, ele acha que... Ele tem medo de levar o não. Aí ele pega várias plaquinhas com vários nãos e elas vão se encaixando até formar o sim. Exatamente. Ou seja, você tem que levar os nãos. Se você não perguntar, o corretor, o vendedor, às vezes ele está querendo empurrar um produto para um cliente. Então ele não pergunta. Ele só fala tanto do produto que esquece às vezes que o cara quer uma coisa completamente diferente. Não sei se é da época de vocês, mas tinha a gente liderando a equipe, contava muito a história de um vendedor de aspirador de pó. Diz que o cara tinha uma meta alta e ele vendia demais aspirador de pó. Aí mandaram ele para uma região do sertão, que não tinha muita coisa. Ele chegou lá, a senhora estava limpando a casa, deixando a casa toda limpinha, casa de chão, de barro. Quando ele chegou, ele viu um monte de esterco, pegou o esterco e jogou na casa da mulher. Aí a mulher disse, meu senhor, eu acabei de limpar aqui. Disse, não, a senhora não vai passar para a senhora mais. Vou mostrar a senhora que equipamento a senhora tem aqui. Disse, olha, se você não limpar, o senhor vai comer de colher. Se eu como de colher, não tem problema não. Aí ele pegou, tirou da caixa o aspirador de pó, chegou e disse, onde é que tem tomada aqui? Aqui não tem energia não, senhor. Ora, como é que ele quer vender um produto se ele não sabe nem se é uma possibilidade daquele produto ser usado? Não é? Complicado. Então, a gente tem que entender que o cliente ele se encaixa no nosso produto ou não.
As necessidades mudam, né? Necessidades É verdade. De mudam. cliente para cliente. Vocês já assistiram aquele filme O Lobo de Wall Street? Já. Já. Ali a cena foi um pouco deturpada. Mas aquela cena da caneta, caneta. é fantástica. Ali foi um pouco deturpada porque, na realidade, ele fala que foi assim. Ele tava numa palestra, aí tentou. Me venda essa Me caneta. venda. Aí ninguém vendia. Aí o cara fez a pergunta a ele. E como você faria? Aí ele perguntou ao cara. Há quanto tempo você tá buscando caneta no mercado? Aí o cara disse, eu não tô buscando caneta no mercado. Então não vou vender pra você porque você não está pronto. O cara nem sabe o que o outro tá procurando e já quer empurrar Já tem produto. uma- É esse o problema, entendeu? Talvez esse exemplo que o Sidney tenha dado da casa, né? O corretor, ele queria empurrar o produto, mas ele não viu. Poxa, qual a melhor localização para você? Né? Ele induziu o cliente a quase cometer um erro. Induziu um cliente a ir para um local onde ele não ia ser feliz. Que ele ia vender o imóvel e ia procurar outro e com certeza não depois ia atrás do corretor. Não ia mais, entendeu? Então a gente tem que entender que o processo de venda, dentro dessa atualização do corretor, ela muda. Você principalmente dentro de uma empresa como a Remax, que é uma empresa mundial, veja a mudança de perfil do cliente nosso quando chegou a pandemia. Todo mundo em Maceió se preocupava em vender apartamento, ou beira-mar, ou isso ou aquilo. De repente surgiu o mercado de loteamento. As pessoas começaram a sair dos seus apartamentos de 200, 300 metros quadrados, procurando um lote para fazer uma casa muito confortável. Por quê? Na pandemia, ele só podia mandar da porta para dentro. Nem para pegar o elevador ele podia descer com quem quisesse. Nem o clube que ele pagava no condomínio, que ele paga no condomínio, ele podia usar. Nem a academia que ele tem no condomínio, ele podia usar. E na casa dele, dentro do muro, ele vai para fora, leva sol, corre. Quer dizer, mudou o comportamento desse cliente, mudou as atitudes que esse cliente tem, viu a necessidade, pelo fato de ele passar mais tempo dentro de casa, ele começou a achar o ambiente pequeno, o que é que seria importante que não tem A ausência do home office no condomínio. Então tudo isso a gente tem que começar a prestar atenção, o que é que está acontecendo, que essa mudança está trazendo de benefício para a gente. E você chegou onde eu queria em uma pergunta Era. aqui, Thales, que, assim, as coisas estão mudando muito e mudando muito rápido atualmente, né? Exatamente. A mudança hoje é muito rápida, realmente. E principalmente depois da pandemia. O que a gente teria de mudança que seria para anos, a gente teve antecipado. Exato. E como é que você enxerga isso? Se hoje se adaptar ao mercado de trabalho é mais difícil diante dessas mudanças? Olha, Você que pode comparar com um tempo mais Certo. remoto um pouco. Mas olha, o que é que acontece? A mudança de forma de trabalhar, ela começa na cabeça do empreendedor. Ele pode dizer, por exemplo, é possível que o Sidney tenha colaboradores com ele que possa fazer o trabalho de casa. Por quê? Porque pode existir uma intranet, pode existir um sistema e o código daquela pessoa que ele está lá na casa dele e ele faz o processo andar. E ele tem. Não, eu sei que tem. Então, o que acontece? As grandes lâminas corporativas, elas foram reduzidas. Porque, primeiro, a pessoa começou a enxergar que o funcionário em casa, ele é mais barato para a empresa. E às vezes até rende mais do... Ele, além de render mais, ele é mais barato, ele é mais produtivo e ele está com a tranquilidade, às vezes, porque não tem uma babá, mas tem a criança e que não vai atrapalhar, porque está lá. Então, essa mudança de comportamento, ela vai do dono da empresa para o novo funcionário. Tem pessoas que o home office, ele não acredita que está trabalhando. Tem pessoas que, se não sair de casa para ir para o escritório, ele acha que não está trabalhando. Ele tem que entender que tem que haver uma mudança no comportamento dele dentro de casa. Ele tem que acordar como se fosse para o escritório, tem que se arrumar como se fosse para o escritório e tem que se isolar como se estivesse no escritório. Sou eu. Mas isso é um comportamento que a pessoa tem que começar a ter. Isso você não coloca do dia para a noite. É possível, por exemplo, que os seus filhos cheguem a esse ponto, porque já enxergam isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma grande preocupação de daqui a 10, 15, 20 anos, como é que eu vou buscar o meu cliente? Eu sou da época que a gente assistia Xuxa, assistia os Trapalhões. A televisão era a grande forma de entreter uma criança.
Hoje, eu tenho neta, por exemplo, com 10 anos de idade, que ela não assiste televisão. Agora não solta o celular. É o YouTube, é um jogo, é isso, aquilo. Então, se eu não me atualizo e não consigo fazer com que a minha mídia vá chamar o meu cliente que está no celular, como é que eu vou buscar essa pessoa daqui a 15 anos, 20 anos? Porque daqui a 15 anos, a minha neta é consumidora do mercado imobiliário. E se eu não me atualizar na forma de buscar esse cliente, como é que eu vou trazer? Com certeza. Ô, Thales, aproveitando, para a gente puxar um pouquinho para o Cresce, aproveitar você no Cresce. Certo. A gente percebeu que em algumas palestras você fala muito dos cursos EAD que tem na plataforma. Você poderia falar um pouquinho sobre quais são esses cursos, onde é que o corretor encontra? Vamos lá. É uma ferramenta muito bacana. Eu já fiz curso lá e é curso de altíssima qualidade. Primeiro é o seguinte, os conselhos, de uma forma geral, não sei se vocês sabem disso, mas existe um conselhão. O conselhão é um conselho onde se reúne todos os presidentes de todos os conselhos profissionais. Arquitetura, medicina, engenharia, Cresces. Então, eles têm um conselho e o presidente desse conselhão é um corretor de imóveis de São Paulo e Viana. Então, lá está ligado ao OAB, está ligado ao CRC, CRA, CRM, todos os É conselhos. o conselho dos conselhos. É o Conselho dos Conselhos, que é presidido pelo Viana, que é o corretor de imóveis lá em São Paulo. E essa ideia de dizer vamos qualificar, isso é feito dentro de uma reunião. Diz, olha, vamos começar agora a qualificar mais o profissional. Primeiro, a função de um conselho de profissões, um conselho regulamentador da profissão, a função básica dele é fiscalização. Fiscalizar o mal profissional. Por quê? Porque é a forma que ele tem de proteger a sociedade. Não existe uma outra forma de proteger a sociedade se não houvesse, tirando um conselho. Porque ele tem as suas formas, as suas regras, as suas normas, e isso vai fazer com que tire o mal profissional e se mantenha o bom profissional. Dentro do Cresce, do sistema COFES, nós temos a Universidade Cresce, que é praticamente todos os cursos que a gente precisa, o corretor de imóveis precisa, está dentro de uma plataforma. Para isso, ele tem que ter o e-mail @cresce.org.br e aí ele acessa a todos os cursos que nós temos. HP 12C, nós temos curso de avaliador, perito judicial, fotografia imobiliária, documentação cartorária, financiamento bancário. Então você tem uma gama de cursos justamente para qualificar esse profissional. E modelos assim, tipo contrato de prestação de serviço? Tudo. Você tem dentro das plataformas, você tem modelos de contrato de locação, promessa de compra e venda, venda entrando imóvel, venda com financiamento imobiliário. Você tem toda uma forma de contratos. E para ele... Com uma vantagem, todas com as legislações atuais. E para ele criar esse e-mail? Porque... Qualquer regional. No site do Cresce, ele no site do Cresce, ele abre direto. Você tem e-mail? Eu tenho um e-mail, porque eu já fiz o curso de avaliador. Que inclusive dá direito a tirar o KNAI, né? Exatamente. Com a vantagem, todos os cursos são gratuitos. Ô, Thales, e fora esses cursos na plataforma, esses cursos online, eu sei que a gente está na era do digital, do online, mas a gente tem workshops, a gente tem palestras presenciais. Tem sim. O que acontece? Eu posso falar pelo Cresce Alagoas. Sim. E vou falar também em alguns outros Cresces que foi nós que criamos aqui no estado. Toda semana, ou quinzenalmente, depende do período, a gente leva construtora para dentro do conselho, para eles lá darem a palestra de cada empreendimento que eles acham que é necessário naquele momento. E isso, qual é a intenção da gente? Formar o profissional para todos os produtos que estão sendo ofertados no mercado. Nós temos hoje mais de 5.000 corretores ativos. E isso quer dizer que tem corretor no meio que não conhece construtor. Está acostumado, às vezes, só com o terceirão. Não é ruim, é bom, mas até para você vender o terceiro, que é muito mais complicado e muito mais arriscado do que você vender um lançamento. E o lançamento um dia será o terceiro, né? Um dia será o terceiro, ele tem que conhecer. Então a gente sempre leva às quintas-feiras, a gente tem lá chamado Quinta do Construtor. Então o construtor vai lá e apresenta. A partir desse mês agora, às terças-feiras, a gente está levando pessoas para qualificar fora o empreendimento. Então vai, por exemplo, a prefeitura vai lá com o pessoal, dá um treinamento
para falar sobre como se calcula o ITBI, como é que está sendo feitas as avaliações para chegar nos valores de ITBI, como é que eles usam isso para fazer o cálculo de IPTU. E depois vai outra pessoa falar, por exemplo, a importância do corretor de imóveis ter um CNPJ, quais são as vantagens para ele ter um CNPJ, por que ele deveria ter isso já há mais tempo. Aí chama o CRC. Depois a gente pode chamar, por exemplo, um arquiteto para falar sobre quais são os terrenos ideais, a forma de vender. Vocês, por exemplo, aqui em Arapiraca, a tendência ainda é casa, porque a extensão territorial permite isso. Mas, por exemplo, as pessoas às vezes encontram um terreno plano. Aí é fácil você trabalhar a venda dele. E quando o terreno ele é de encosta, a gente tem que vender. Mas se a gente for vendê-lo para uma pessoa que não quer uma casa sem que tenha vários níveis, você não vai conseguir mostrar para ela que vale a pena você ir para um terreno desse porte. E aqui em Arapiraca a gente tem muito condomínio bom. Tem. Muito Nesse condomínio sentido. bom com situações de topografia irregular. Isso. E você falou que em Maceió tem tudo isso, né? Tem todas essas oficinas e tem semanalmente. Isso poderia ser estendido aqui para Arapiraca, né? A gente Poderia tem não, pode. muito corretor. É. Né? A gente tem um mercado imobiliário bem aquecido aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, Natália. A gente, vez ou outra, traz as coisas para cá. O problema é que os colegas daqui não querem participar. Os colegas corretores? Os colegas corretores. O problema é a adesão, no caso. Entendeu? A gente aqui, por exemplo, contrata o pessoal para dar um treinamento de ética ou um treinamento de motivação. Aí se inscreve 100 pessoas. Quando a gente chega no auditório tem 25, 30. A gente tem esse problema aqui em Arapiraca, realmente. Então, não é uma questão do conselho. Primeiro o seguinte, lá em Maceió, por ser um número maior de pessoas concentradas e a necessidade da atualização e do conhecimento, porque, por exemplo, você aqui, você conta de repente as construtoras a dedo e praticamente tudo é um projeto de casa. Mas lá, por exemplo, você chega numa Delman da vida, são 16 empreendimentos. Você chega numa V2, mais 8 ou 10. Você chega numa Colio, outra. Então, ou o corretor se especializa numa construtora, e se ele se especializar numa construtora, ele vai vender ao público que ele quiser. Porque, por exemplo, chega na V2, ela tem do quarto e sala ao beira-mar. Então, ela tem 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, beira-mar, segunda quadra, terceira quadra. Então, ele tem produto em construção, produto em lançamento, produto final já pronto. Se o profissional não se especializar, não se atualizar, ele morre na praia, literalmente. Exatamente. Mas aqui a galera precisa, viu? Porque não tenho dúvida, todo canto precisa. Precisa, e é uma pena que aconteça isso, porque a gente tem bons profissionais, claro, em Arapiraca, mas tem muita gente precisando se atualizar. A gente pega, por exemplo, a delegada daqui, que ela é muito, muito esforçada, tem um carinho muito grande pelos corretores daqui, procuram fazer com que os corretores daqui se atualizem cada vez mais, mas a gente tem dificuldade. Pra você ter ideia, a gente já colocou aqui, Eduardo, van para levar o pessoal para Maceió. Aí fazia inscrições, por exemplo, de 40, 50 pessoas, alugávamos 2 vans, não enchia uma. É complicado. Então, não é uma questão do conselho, é uma questão das pessoas. É como a história da sociedade que culpa só o governo, né? Exatamente. Pelas mazelas, mas... Então, é muito fácil as pessoas dizerem, o Cresce não faz nada por mim. Mas veja bem, o Cresce ele não está lá para fazer nada para você. O Cresce, a função do Cresce é fiscalizar e proteger a sociedade, ponto. Quem é que pode fazer benesses para o corretor? O sindicato. Para qualquer profissional. Tá? O sindicato dos médicos, o sindicato dos professores, esses sim tem que fazer suas benesses, porque já ganham para isso. Mas os conselhos, eles são órgãos fiscalizadores. Eles podem entrar na qualificação do profissional, podem e devem. Mas não é todo momento que você pode fazer. Se a gente disser assim, venha para cá que vai ter um coffee break, vai ter cerveja e vai ter uísque, enche a casa. Mas se a gente dizer assim, vai ter uma boa palestra aqui, eita, não tem, pode ser no outro dia. Se a gente for aqui perguntar qual é o dia melhor, a gente não faz uma palestra nunca aqui. E aqui não, em qualquer canto. Você não consegue fazer. A gente estava debatendo, a gente se encontrou num evento agora no shopping, e a gente estava debatendo sobre isso, Exatamente. né? Que os corretores não
estão buscando especialização. Então, aí vamos dizer, a gente tem quantos mil? Hoje ativos tem quase 5 mil e pouco. 5 mil e pouco ativos. Em Alagoas. Pagando, né? É. Ativo você considera pagando o Cresce? Pagando e operando na realidade. Porque Tudo isso? não, nós estamos quase 8 mil inscritos já. Aí vamos dizer, a gente vai para um evento com um construtor que tá lá, 20 pessoas. Pô, cadê a galera? Aí diz, a anuidade do Cresce tá muito cara, a anuidade do Cresce não compensa, não sei o quê. Sendo que a gente vê que o mercado imobiliário, em uma transação, você ganha um bom dinheiro. Olha, você tem alguns colegas daqui que estão atuando lá em Maceió. O Cresce divide a anuidade dele em até 10 parcelas, 11 parcelas, depende do mês que você vai fazer o parcelamento. Eu estou falando em torno de R$70 por mês, se você dividir isso aí. Se você fizer um aluguel em Maceió, você paga o ano todinho. Um aluguel. Eu não estou falando nem para você fazer uma venda. Você não tem aluguel em Maceió hoje de R$800. A não ser que seja numa galeriazinha lá no bairro altamente popular. Mas o normal, um apartamento hoje, você é 1.500. Por exemplo, um quarto e sala em Maceió é R$2.500 um aluguel. Em Arapiraca já tá assim? Pronto. Um apartamento no Benedito Mendes hoje é R$1.200, mais ou menos. Veja, então se ele faz um aluguel, ele paga a anuidade toda. Normalmente ele faz o aluguel e ele administra. Se ele fizer R$1.200 de aluguel e administrar, todo mês ele recebe R$120 daquele apartamento. Então é uma questão de prioridade. O pagamento de uma anuidade é prioridade. Você é facultado a pagar o sindicato. Você paga se quiser. Você se sindicaliza se quiser. Mas o conselho profissional é obrigatoriedade. E não é obrigado pelo Cresce, não. É lei. Você, para ser advogado, tem que ter a OAB. E tem que pagar todo ano. Você, para ser médico, tem que ter o CRM. E tem que pagar todo ano. Porque senão, como é que o conselho vai gerir a profissão, vai fiscalizar a profissão sem recurso? A gente que pagou a B e cresce, hein, Eduardo? Drobado. E assim, e você tem que, falando fiscalizar, as pessoas só é para fiscalizar. Mas é a atividade fim do Cresce, mas a gente observa que, pelo menos aqui no Cresce Alagoas, eu venho acompanhando aí o mercado há mais de 10 anos, e se você perceber, a valorização que teve do corretor de imóveis na última década. Exatamente. É absurda. E isso não seria possível se não fosse o conselho. Conselho forte, profissional forte. Não tenha dúvida. O que é que a gente leva em consideração? O grande problema de uma eleição, de um candidato para tomar conta de um conselho, às vezes a pessoa diz assim, fulano é um bom corretor, eu vou colocar ele como gerente. Vai perder um bom corretor e pode ganhar um péssimo gerente. É normal isso. Então, uma gestão de uma cadeira profissional, de um conselho profissional, tem que ter pessoas, primeiro, que sejam aquele profissional e entendam a dor do profissional. Porque ele, entendendo a dor que ele sente na bucha de canhão, na ponta, ele vai entender o que é que o conselho vai poder fazer. Mas tem que entender que existem algumas limitações. E a qualificação do profissional, como é que a gente consegue fazer isso? O presidente do conselho, ele tem que ter um bom relacionamento, por exemplo, dentro do município, dentro do estado. Por quê? Porque você precisa estar na prefeitura o tempo todo para tirar uma guia de IPTU, uma guia de TBI. Você precisa estar no cartório para fazer uma escritura, para fazer uma procuração. Você precisa estar na Caixa Econômica. Então, se o conselho ele tem esse relacionamento com esses órgãos, o próprio gestor do órgão olha o corretor com outros olhos. Então a gente procura sempre fazer isso. Nós temos em Maceió e a gente tem aqui também. Qualquer corretor aqui pode chegar e ser um amigo da prefeitura e levar o conselho para dentro da prefeitura. E eu fiz muito aqui. A gente já tinha guichê aqui próprio para o corretor atender. Só que o que acontece? Quando a gente bota assim, prefeitura lá no Cresce Maceió, nós temos uma sala só para a prefeitura. Agora aquela sala é para o corretor de imóveis. Não é para o despachante, gente. O despachante vai para a prefeitura. Ali é para aquele corretor que não quer pagar o despachante, ou por não poder ou não, e ser atendido mais rápido. Mas aí o cara quer encher
o despachante de 4, 5, 6 processos para ele usar a prefeitura dentro do Cresce. Aí não vai. A eleição do Cresce, eu vou ser bem sincero, dá vontade de sair dos grupos de corretor tudinho, porque fica um saco. Mas eu não saio porque depois para votar é mais complicado. Mas aí qualquer eleição é acirrada. Qualquer eleição é acirrada. É complicado. Com o WhatsApp hoje em dia, meu amigo. Então a gente se preocupa muito com isso, porque a categoria ele precisa ter uma pessoa que tenha socialmente respeitabilidade. Ele não pode simplesmente ser o bom corretor. Ele tem que ter os bons relacionamentos. A gente passou, por exemplo, um momento do cara, a prefeitura cria problema com o corretor, o cara ir para a porta da prefeitura com a faixa na mão. Isso não é negociação, gente. Não é. Negociar é você chegar lá, levantar as questões e tentar ajustar sem fazer o barulho. Então as pessoas estão querendo entender, ou querem às vezes mistificar. Não, o Cresce tem que bater. Por que tem que bater? O Cresce Alagoas, se vocês não sabem disso, mas é possível que a gente seja um dos únicos Cresces que tem um ótimo relacionamento com a DEME e com o Siduscom. É o único Cresce no Brasil que tem uma cadeira no CONEDES. Não sei se vocês sabem o que é CONEDES. Não. CONEDES é um conselho estadual de desenvolvimento. Então, todos os profissionais, CREA e Cresce, são os únicos linha de profissão que tem uma cadeira lá cativa. Então tá o secretário, toda empresa de nome que vai entrar no estado, atrás de algum subsídio, alguma coisa, passa primeiro por esse CONEDES. E o CONEDES é quem vai dizer, vale a pena liberar, incentivar o imposto menor, isso, aquilo, e o Cresce tem uma cadeira lá. Então, ora, isso dá autoridade para a gente junto aos colegas. A gente sabe o que vai chegar. A gente tem ligações com Caixa Econômica. A gente tem ligações com prefeitura. Nós colocamos lá em Maceió uma chamada sala técnica. Eu represento o Cresce também nessa sala técnica. É dentro da prefeitura, justamente na parte de TBI e na parte de IPTU, para que a gente possa intervir sempre que aquelas avaliações estejam fora do parâmetro. Você é perito, né? Eu sou perito avaliador, mas independente disso, não é minha avaliação. É uma sala técnica que, por exemplo, você chega Rua Desportista Humberto Guimarães, em Maceió. Tem prédio com 50 anos e tem prédio com 2, com 3. Esses preços, eles diferem. Então, se você não tiver um conhecimento de fazer uma avaliação, o conhecimento de uma inferência estatística, você não vai conseguir achar o valor do metro quadrado correto. E isso acontece dentro da prefeitura. Eles não são corretores, eles são auditores fiscais que, de um jeito ou de outro, ele tem que achar um valor. Aí por que tem que fazer isso? Tá? Por que não vai para a escritura? Porque nós sabemos que muita gente faz os valores da escritura lá embaixo. Nós sabemos. Quando é que ele não contesta? Quando o financiamento, quando o imóvel é adquirido por financiamento bancário. Aí ele parte do princípio que o valor que está lá no contrato é o valor correto. Mas as vendas diretas, eles vão para uma pauta. Vão para o valor de pauta. Qual é o valor de pauta? Metro quadrado daquela região. Hoje você sabe assim de cabeça como é que funciona o ITBI em Maceió para o financiamento? 0,5% do valor financiado e 2% da contrapartida. E a parte e se for à vista? A vista é 0,5%. Não, a vista. Não, a vista em dinheiro é 2%. 2%, é? Porque aqui em Arapiraca é 3%. Na realidade é o seguinte, todo o canto ele é 3%. Agora, se você paga até 30 dias, há o desconto e fica com 2%. Mas se você ultrapassa Marechal esse é 3 independente. mas porque o Código Tributário Nacional estipula 3%. Mas de ordem da prefeitura, entendeu? A prefeitura é quem pode legislar sobre o ITBI. Diferente sobre o ITCD. Que aí o ITCD é Estado. Mas o ITBI é município. Então, por isso que ela pode Cada flutuar. prefeitura faz a sua. Ela tem um Aqui teto. É 3, é? Aqui é 3. É, Fixo. porque 3 é o teto, entendeu? 3 é à vista, né? E 0,5% quando é financiada a parte financiada e 2,5% a parte à vista. Pronto. Então, os 3%, se você pegar o Código Tributário Nacional, vocês que são advogados, ele está estipulando 3% é o teto.
Então, como a prefeitura tem poder de legislar sobre esse percentual, essa alíquota, então lá ele diz, se você pagar até 30 dias da escritura, é 2. Passou, é 3. Voltando à atuação do Cresce, a gente viu algumas matérias sobre as fiscalizações de corretores que não são corretores, né? Uhum. Como seriam? Fake corretores? Não. Pseudo-corretores. Nas são, matérias né? saem falsos corretores, né? Falso corretor de imóveis, que não são corretores, né? Exatamente, não são. Como é que está o Cresce Alagoas em Nem relação... tem isso, nem tem isso. Não, tem pouquinho. Como é que está o Cresce Alagoas em relação a essas atuações? Olha, E como assim a população pode ajudar a coibir esses profissionais? essa pergunta é fantástica. É uma prova da importância da gente, de um conselho para a sociedade, para proteger a sociedade. O que é que acontece? Nós temos hoje, dentro do Cresce Alagoas, 4 fiscais. Esse número é muito pequeno É muito pequeno para o estado inteiro. para o estado inteiro. Nós estamos abrindo agora a licitação para poder chamar mais fiscais para o estado. Como é que a sociedade pode ajudar? Denunciando. A denúncia ela pode ser feita online, pode ser feita anônima, pode ser feita presencial. Os colegas têm que entender que na hora que ele chama um cara que não é corretor e paga aquele cara, você está incentivando ele a continuar sem ser corretor de imóveis. Então, não tem como o conselho fiscalizar em toda esquina. Não tem como. É necessário uma denúncia ou um flagrante. Como é que eles fazem normalmente o flagrante? Plantões de obra, plantões de imobiliária. Então, nesses locais, existe o flagrante, porque ele pode tirar um dia e dizer, bom, a gente vai a Arapiraca porque tá tendo lá 10 plantões, então vamos lá dar uma olhada. Bom, pegou, é lavrado um auto de infração, vamos embora. O Cresce Alagoas foi o primeiro Cresce a ter convênio com a ADEPOL, com a Associação dos Policiais Civis, com a Associação dos Policiais. Então, quando o fiscal chega no município, ele já vai logo na delegacia, dizendo que está fazendo ali uma operação de fiscalização. E que pode ser que precise deles. Normalmente o delegado ou o escrivão já deixa liberado 1 ou 2 policiais com a viatura para que acompanhe eles fazerem isso. Isso já ajuda muito. E toda vez que a fiscalização chega na cidade, de uma forma geral, aumenta a quantidade de inscritos nos cursos. Porque a pessoa passa a entender que ele precisa estar inscrito no conselho. Certo. E como a população pode denunciar se ele estiver vendo algum... Denúncia anônima. Mas você precisa de uma foto. Online, você falou online, no site do Cresce no tem site opção? do Cresce tem opção. Coloca Cresce AL. Cresce AL, denúncias. E os fiscais, uma dúvida que eu fiquei, os fiscais, obrigatoriamente eles têm que ser corretores ou Não, pelo contrário. Não são corretores. não são corretores? Não. Né? É uma prova que é feita para... Não, é um serviço público, gente. Ele vai fazer um concurso público e se ele for corretor, ele tem a carteira suspensa. Ele não pode atuar. Certo. Nada impede que ele seja, mas ele não vai poder atuar. Então é como um advogado que vai assumir, às vezes, um cargo público que não possa fazer, então suspende. É um requisito não atuar na área. Não atuar na área, porque vai ser a concorrência de uma forma geral e não deve. Ele vai ser parcial, né? Vai ser parcial. Então, ele não precisa ser corretor, ele presta um concurso público, que é um curso, é feita uma licitação, nomeia uma empresa, a empresa vem, estipula a prova, ele verifica quais são os assuntos, e a partir daí faz o curso então, e é chamado. Vamos evitar isso, né, pessoal? Quem está trabalhando aí sem Cresce, vamos fazer o curso. Exatamente. O curso não é caro não, minha gente. O curso é 1.800 Será que conto. esse pessoal vai assistir a gente? Vamos fazer o TTI. Eu acho que Eu eles não acho vão meio querer se difícil. profissionalizar, né? Mas se tem alguém aí que tá Mas- ilegal, que tá assistindo, faz o Oriente. curso, é muito barato, minha gente. O Não, e se curso... souber de algum que está fazendo isso, oriente eles a tirar isso. Porque isso esse exercício legal da profissão, isso leva ao Ministério Público Federal. Eu dou umas orientadas direto. Isso leva o rapaz, a pessoa, ao Ministério Público Federal. Ele vai responder processo por causa disso. E se tá? você não tem o Cresce, corta pra mim aqui, William. Se você não tem o Olha. Cresce Menino! e fizer o curso, você tiver no Cresce, você vai ter desconto para comprar um carro. Mas vamos lá, você falou um negócio interessante demais. Se a pessoa tiver filho em período em idade de faculdade, de alguns colégios,
Só com os descontos que você tem por ser credenciado, por ser corretor de imóveis, você já ganha sua anuidade só aí. Começa por aí. Fala alguns, Thales, que a gente tem hoje em dia. Exemplo, faculdade, você tem na Unite, você tem no na Estácio, você tem várias. Do carro tem na carro, você tem, porque você Toyota, tem, né? Do Cresce eu vou até me atualizar, mas da OAB, menino, eu pagava a anuidade com, assim, com descontos que você com tem. desconto. Eu ia almoçar no shopping, tinha um monte de restaurante lá que tinha desconto. E às vezes, desconto. você chegar... Lojas... Olha, a da OAB, às vezes se você chegar em uma loja, você perguntar se tem desconto da OAB, eles às vezes dão desconto pra você sem nem ter o desconto da OAB, só pra agradar o cliente. Só para agradar o cliente. Mas de uma forma geral, isso é uma forma que a gente tem de qualificar também a categoria, de melhorar a categoria. Então isso vai de carro, lavanderia... Tem farmácias aí, redes grandes. A rede Drogazil. Drogazil, gente, pelo amor de Deus, você tem descontos fantásticos no negócio desse. Então, plano de saúde, lavanderia, restaurante, hotéis... Academia, tudo. Você tem muito desconto que nós temos. A gente tem uma diretoria específica para isso dentro do Conselho, que é a diretoria de convênios. Ele é criada ad hoc e isso leva com que a pessoa tenha um compromisso maior junto deixa eu atualizar aí a galera. Concessionárias Auto Forte Veículos e Boa Terra da GM. Sério, vai falar tudo, é? Escola, Colégio Anchieta, Colégio Contato, Colégio Marista, Colégio Intensivo, Colégio Integrado, Escola de Inglês CNA, IBL, Instituto Carlos Conce, para o pessoal falar bem em público aí. Exatamente. Fala só os tópicos, pô, só os tópicos. Senac, SESMAC, faculdade tem um monte aqui. Quase todas as faculdades do estado. Todas as faculdades. Restaurante, Cia do Churrasco, Saúde, Plano Odontológico, de óculos também tem. Vale a pena. Vale muito a pena. Turismo, hotel. Você tem os corretores que eu vejo direto reclamando aí nos grupos da anuidade, do valor da anuidade, vê essas questões, né? Cursos, que se a gente fosse pagar por fora, né? Já é uma economia e você está se capacitando. E esses descontos também, que são bem efetivos. Hotéis, restaurantes. Gente, é uma gama de desconto grande. Um carro desse, se a pessoa for comprar um carro e pegar um desconto, já é agora, muito mais. O que é que a gente pede? Anuidade em dia. Porque as empresas vão pedir a sua certidão de regularidade. Que hoje é online, né? Você pega online. Chega lá e tá aqui. Tô até com um probleminha depois para resolver lá no Cresce, que o meu não tá atualizando meu cadastro. Eu boto e sai do aplicativo. Mas a gente é bom depois de instalar novo pra gente ver se consegue. Pronto, mexer. Vou tentar. Então, o Cresce é isso aí. O Cresce, ele hoje talvez um dos conselhos mais fortes dentro do Estado em relação à fiscalização, em relação à qualificação e em relação à orientação para a sociedade. A gente tem as plenárias nossas a cada 90 dias, 120 dias, e nas plenárias a gente tem cancelado aí alguns colegas que pra gente, que faz parte do conselho como conselheiro, como diretor, é uma situação muito desgastante, porque a cara da gente está lá. E tem a hora da votação. A gente vota a favor ou contra um relator. E o relator pode dizer, não, eu caço. Meu voto é pela cassação. E você às vezes está vendo que é um colega seu e você tem que, naquela hora, não pode ter o sentimento de que é meu amigo, é isso, porque quando chega na plenária, ele já passou por todas as fases. Foi da ouvidoria, foi tentar fazer acordo, foi tudo, não foi cumprido. Então, chega uma hora que... Isso é geralmente quando ele infringe alguma norma... só quando infringe a norma, o código de ética, né? E acontece muito essas situações? Muito. Sério? Muito. Tem daqueles mais brandos que por exemplo, fez um acordo com um colega e não cumpriu. Ou então pagou a metade da comissão, mas faltou o resto do colega. Nem acontece também. Pronto. E ao ponto de tirar dinheiro do cliente, né? Thales, uma coisa que eu já vi acontecer aqui, uma corretora loira assim, reclama de vez em quando no grupo, de problemas com consultores aqui em Arapiraca, às vezes. O Cresce consegue intervir? Não pelo seguinte, Cresce, ele só pode ir em cima do corretor.
Eu não posso ir. Agora, isso aí foi uma questão muito interessante para vocês aqui, principalmente vocês que estão formadores de opiniões. Tá naquele grupo, né? De Da vez em quando tem a habitação. discórdia. Mas veja bem, Não. o que é que acontece? Tá não? Tá na Corretor. habitação? Não, aqui não. O que é que acontece? Eu faço parte de poucos grupos. É muito fácil jogar pedra no meu telhado, pelo fato da tesouraria. Aí certas coisas, nem polêmica, eu nem entro. Principalmente quando cresce. Bom, o que é que acontece muito, e está acontecendo muito aqui. Você vê em Maceió, mas com uma frequência menor. Corretor quer fazer proposta de boca. Corretor não quer mostrar, não quer documentar que fez a visita no imóvel. O corretor quer pegar um contrato que ele fez há 10 anos atrás, copiar e colar e fazer um contrato numa venda nova. Quer pedir dinheiro ao cliente para tirar uma documentação que não precisa do dinheiro. Então, isso tudo, gente, é uma falta de qualificação ou uma falta de ética. Thales, mas se o cara não sabia disso, ele tem a obrigação de saber. Está lá dentro da legislação, que ele pegue e leia as obrigações. Rapaz, eu não quero ler, não. Vá no artigo, Tá difícil. Se mas aposente veja logo. bem, vá no Encerra a artigo carreira. 724 até o 729 do Código Civil. Lá está dizendo todos os direitos e obrigações dos corretores de imóveis. É a única profissão que está lá dentro falando sobre Mas isso. esse problema está na nossa educação, porque Pronto. a gente devia aprender isso na escola. Muita coisa de É legislação, verdade. Constituição. Mas o que é que acontece? E a gente O não- cara está entrando numa profissão nova. Ele tem que entender o que é. Tem muita briga lá, assim, o cara não quer me pagar a comissão. Eu fiz a venda, não quer pagar a comissão. Bom, se você fez a venda, a comissão lhe é devida. Agora, ele não quer pagar por quê? Não, porque ele assinou aqui o contrato, mas na hora do financiamento não deu certo. Então não fez a venda. Não é verdade? A venda só é quando assina. Volta aquela Só o início da existe conversa. a venda, a única profissão que você só pode dizer que tem direito a receber quando ela é concluída. Não é simplesmente eu mostrei e me dê. Não, não é assim. Você pode dizer assim, eu tenho um vínculo, que eu mostrei o apartamento, mostrei a casa, mostrei o terreno. Me dê um documento do que você mostrou. A gente estava conversando sobre isso no domingo. Quer dizer, existe no site do Conselho a declaração de visita, um modelo de proposta, quer dizer, a pessoa quer botar uma proposta, quer fazer uma proposta, bota só assim, viu? Imóvel, casa. Gente, isso é muito abstrato. É uma casa aonde? Qual é o número? Qual é o endereço? Bota uma característica de uma casa. Porque a proposta, ela começa de um jeito que vai para um contrato. É o primeiro documento que a pessoa tem. Aí o corretor não dá valor à proposta. Não, não precisa não, é amigo meu. Mas não é assim. Eu mando pelo WhatsApp. Mas não é assim que funciona. Então, teoricamente, o corretor ele fez uma visita com o cliente, ele já tinha que levar essa declaração de visita. Seria o ideal. Ficha de visita. Aí Seria preenche. o ideal. O Assim, que é que a gente está batendo muito hoje? Se você tem exclusividade, sua segurança é outra. Ele veio de uma escola como a Remax, que a grande segredo da Remax é tenha o produto porque você já tem a metade da venda. Esse é o grande X na questão de um corretor de imóveis. Se ele não tem produto, ele vai buscar a parceria, não tem jeito. O cara que tem o produto, ele tem direito. E porque o colega quer dar o bypass, quer correr por trás, bater na porta do dono? Isso é falta de ética. E o povo diz que é muito difícil pegar gestão exclusiva. Não é. Meu amigo, eu só pego gestão exclusiva e com 6%, viu? Mas aqui em Trabalho com menos Arapiraca disso, não. é bem mais difícil, Mas né? sabe por quê? Mas ainda cheguei a Mas sabe pegar por quê, algumas Natália, aqui, quando eu difícil? passei aqui. É porque a pessoa pede a exclusividade, mas não vende a exclusividade. É. Ele não dá a devida importância na negociação para poder puxar uma exclusividade. Não trabalha o imóvel, não... Você como corretor, Não é nem como só isso, advogada, mostrar valor antes de pronto, pedir a... você como advogada não faz uma defesa se não tiver uma procuração. E a procuração é muito mais perigosa para eu lidar do que pegar uma exclusividade de venda. Eu com exclusividade de venda não me dá poderes a vender sozinho não, o proprietário precisa assinar. Então, a pessoa tem que entender que na hora que ele vai fazer a captação do imóvel, ele tem que ter uma abordagem diferente. Não é simplesmente me dê exclusividade que eu tenho cliente. Não é assim. Por que eu vou lhe dar? Já teve um cliente que ele disse que o corretor pediu a exclusividade, primeiro contato que tiveram, pediu a exclusividade e ainda disse, mas você vai precisar me adiantar X valor para eu gravar, fazer a placa e fazer as fotos e vídeos. Eu vou dar uma aula sobre exclusividade.
primeiro demonstre valor, mostre os seus serviços. É um breve resumo, né? O que é que a gente faz? A gente faz primeiro uma visita no imóvel para conhecer, porque você não vende sem conhecer. A gente faz um estudo de mercado e depois a gente mostra tudo que a gente oferece. Ou seja, a gente gerou valor para o cliente. Você que chega no cliente e diz, me deu uma exclusividade, você não vai ter essa exclusividade. Você tem que primeiro oferecer alguma coisa gratuita para ele, que no caso da gente é o estudo de mercado. A gente precifica de forma correta o imóvel para depois pedir a gestão exclusiva do imóvel. E tem muito corretor que diz, não consegue. Aí chega também corretor no cliente, aí diz, me dá a gestão. Aí o cliente diz, não, quero não. Aí ele, tá, então eu vou anunciar seu produto. Meu amigo, se o cara não me der a gestão, eu não anuncio não. Como é que eu vou oferecer um produto? Vou vender um produto, o cara diz que não quer, eu digo que vou fazer de graça. E veja que negócio interessante. A legislação... Como ele tá revoltado. A legislação... Ele tá assim, agora 2023, para ele tá assim. A legislação exige uma autorização de venda por escrito. Ela pode ser ou não com exclusividade, mas ela tem que ter, você tem que ter uma autorização para você anunciar. Então, infelizmente, a fiscalização, a gente está fechando os olhos. Mas isso é lei. Não tem braços, na verdade, né? Para isso. Além disso... Para não dizer mas que está fechando os olhos. A gente está, de uma forma geral, a gente está começando a qualificação. Porque é a forma legal que você tem para garantir o seu trabalho. Você, como advogado, vocês precisam de uma procuração, precisam de uma entrada, até para o cliente dizer, não quero você mais não, ele tem que destituir aquela procuração. E para passar ou se subestabelecer para um colega. E por que o corretor tem esse medo? O que acontece é que ele não consegue fazer uma abordagem com segurança para dar a garantia de que ele vai vender o empreendimento do cliente. E outra coisa, às vezes o cara pega uma exclusividade e não quer abrir a boca. Ele não diz para o colega que tem. Ele quer vender sozinho. Pelo contrário, se ele tem exclusividade, ele tem que dizer para o mundo. Meu amigo, você tem que gritar o mais rápido possível, porque o seu cliente confiou que você é quem vai resolver o problema dele. Então, divida com Deus e o mundo aí, mas grite. Resolva o problema do seu cliente. Com certeza. Então, resumindo, tem que mostrar o valor e depois também dar o retorno ao cliente, que é a venda. Claro. Por isso que ele está lhe dando a exclusividade. Por isso que mesmo que você não realize a venda, você tem que dar uma satisfação para ele. Tem muito cliente que a gente não consegue fazer a venda, né, nos 180 dias, mas vamos dizer, a cada 30 dias a gente diz, ainda não teve visita por causa disso. A gente fez isso. É uma atenção. Todo mundo quer uma atenção. Claro que isso vai depender muito da necessidade de cada um. É por isso que existe os preços e o valor. A coisa mais difícil é você pegar uma pessoa que diz que construiu a casa, pegou o tijolo e botou ali, e acha que a casa vale o dinheiro do mundo todo. Nós somos o carrasco que vai chegar e dizer, não, meu amigo, o sentimento não está dentro do preço. Mas o pior é que tem muito corretor que o cliente diz, o imóvel é X. Pronto. Ele diz, tá certo, vou anunciar. Vou anunciar. Sem saber se está dentro do preço certo. Por isso que às vezes você pega uma casa, 30 anos para vender, o preço quando você vai ver tá lá em cima, fora do preço de mercado. Ou se a gente como corretor pega, mas que a gente conscientize o cliente. Olha só, você só quer vender por esse valor, assim, quer pedir esse valor, tudo bem. Mas que você fique ciente. Eu não pego, não. Sabe o que acontece Eu não também, pego, não, Natália? porque eu vou trabalhar no tempo. Às vezes a pessoa, ela não quer vender. Ela quer fazer um bom negócio. Sim. E um bom negócio pra gente é aquilo quando a gente pega dentro do valor de mercado que consegue trabalhar a venda dele com a velocidade. E o bom negócio tem que ser um bom negócio para o vendedor e para o comprador. É claro. Até porque pra gente corretor, o comprador e o vendedor, os dois são nossos clientes. Nós somos intermediários. Né? Nós somos intermediários. E a gente tem que tentar ao máximo garantir isso para as duas partes. Não tenha dúvida. Né? Por isso que eu concordo com o Eduardo quando ele diz, rapaz, eu não pego. Primeiro o seguinte, quando eu chego no imóvel, que faço uma avaliação, e o que o proprietário pede às vezes 30%, 40% acima do que eu acho que está valendo, eu já digo, eu pergunto logo o seguinte, o senhor quer vender? Mesmo? Não quero, por quê? Não, porque esse preço não vai. Hoje eu disse isso a um amigo e cliente, que ele está com a casa para vender em um condomínio, e a casa já estava num preço alto, ele aumentou a casa
Em 100 mil reais. E agora, Era. o valor, eu digo... Ah, tá, você aumentou só 100 mil reais a sua casa. Não, porque as coisas, eu digo, não, mas não é por aí, Não, né? não é por aí de jeito nenhum. Então, o que é que eu faço normalmente? Se aquele imóvel me interessa e está fora do preço do mercado, para cima, eu pego o cliente, vamos dar uma volta comigo ali. Aí levo ele em casas compatíveis, imóveis compatíveis com o dele. Você acha que vale quanto esse aqui? É melhor do que o seu? Em relação ao seu, é o quê? Aí está aqui o preço dele. Então, quer dizer, a gente tem que procurar meios de mostrar e não simplesmente eu acho. Ninguém pode trabalhar, mas eu acho. Não existe na corretagem o achismo. o achismo. O cara chega para você, que é normal. Após eu tenho uma casa ali no Verdes Campos. Quando é que vale uma casa ali? Eu nem vi. Eu não sei se o seu terreno é nascente, se é poeta, se é meio de quadra. E o pessoal lá em Marcel tá muito mal acostumado, porque na época, tinha uma época que o metro quadrado na Ponta Verde, se não fosse beira-mar, era 6 mil reais, né? É. Aí quanto é o metro quadrado na Ponta Verde? 5 mil reais. Aí já passava isso. Já passava logo isso, quer dizer, sem ver o imóvel. Não existe isso, tá? Então, é normal, tem colegas, colegas não, amigos de outras profissões, que acham que a gente é como um médico. Quando chega perto do médico que senta, doutor, tô com a dorzinha aqui, o que é? Você tira a roupa. Mas aqui, como é que você quer que eu diga o que é se você não está vendo o que é o problema? Então, é muito complicado para a gente essa qualificação quando o colega não quer se qualificar. Verdade. Quando ele não quer. Remax ou qualquer outra imobiliária se preocupa muito com a qualificação dos profissionais que estão lá dentro. E o corretor tem que entender que se ele não está dentro da imobiliária, a função de se qualificar é dele. É a única coisa que ele pode levar para a vida dele. E mesmo assim, teve muita gente que entrou lá na Remax que saiu... Porque não se adaptou ao sistema. Que é normal. Porque ele achava que podia fazer do jeito que fosse, como fosse. E a gente... No caso, Thales, você já há 35 anos que é corretor de imóveis. Não, 35 anos de mercado imobiliário. Mercado imobiliário. E corretor de imóveis? Uns 28, mais ou menos. E no Cresce? Bom, o Cresce, eu entrei no Cresce como suplente, primeiro suplente de conselheiro. Eu era conselheiro suplente na gestão do Vilmar. Na mesma gestão, ele me colocou como diretor pedagógico, que não existia essa diretoria no Cresce Alagoas. E aí eu fui representando o Cresce Alagoas para o encontro de diretores pedagógicos do Brasil no COFES. E aí nós conseguimos se destacar nesse processo, ao ponto de conseguir trazer para Alagoas o primeiro encontro de diretores pedagógicos do Brasil. Nós levamos para o Cresce Alagoas. Isso repercutiu muito bem, foi muito bom. Depois eu fui, aí numa outra eleição eu já fui como conselheiro efetivo. E sempre tive algumas atuações boas dentro do conselho. Nunca me abstinha, por exemplo, de ser relator de processo, do que é que tinha na realidade. Eu gostava desse processo. Na última eleição, na penúltima eleição, que foi do Edilson brasileiro, aí ele me nomeou diretor tesoureiro. Eu não sabia nem que ia ser diretor tesoureiro naquela direção, naquela gestão. Foi uma surpresa. Eu estava aqui em Arapiraca e era para ser a posse. Eu fui para lá como conselheiro efetivo. Cheguei lá, eu tive a surpresa de ser o diretor tesoureiro. E naquele momento eu prometi que faria o meu melhor dentro da condição que eu tinha naquele momento para fazer o melhor, e fiz. Pelo menos é o que o TCU mostra, é o que o COFES mostra. E para você ter ideia, a autarquia federal, que é o Conselho, ela é uma autarquia federal, não recebe dinheiro do governo em nada, mas é fiscalizada pelo governo, é fiscalizada pelo TCU. E a gente tem as contas nossas, graças a Deus, todas elas aprovadas sem nenhum tipo de restrição. E aí, bom, eu estou agora no segundo mandato, no meu segundo mandato como tesoureiro e no primeiro mandato do Sérgio Cabral. No caso, são quantas diretorias? São 7 diretorias eleitas, né? Porque você elege uma chapa, essa chapa elege o presidente,
os 2 vice-presidentes, primeiro e segundo diretor tesoureiro, primeiro e segundo diretor secretário. E aí você pode depois criar novas diretorias, mas são diretorias ad hoc, não é a mesma coisa da diretoria eleita. Ô, Thales, e a gente se encaminha para o final do episódio e a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, uma lição, né, um conselho para os nossos amigos corretores, para todo o mercado imobiliário também, você aí com a sua expertise, com a sua experiência e maturidade profissional. Eu queria que ele deixasse um legado que ele quer deixar para as futuras gerações. Eu acho que o legado que a gente deixa é nome, é respeito, é autoridade no que a gente se propõe a fazer. Não importa se você vende produto Minha Casa Minha Vida, alto padrão, loteamento, não importa. Tenha autoridade naquilo que você faz. Procure fazer sempre o melhor nas condições que você tem para fazer o melhor. Eu poderia fazer melhor se eu tivesse uma BMW. Você tem o quê? Tem um Fusca? Faça o melhor com o Fusca. Procure sempre se atualizar. Essa é a coisa importante porque o mercado ele é mutante. A cada 15 anos, 10 anos, nós temos novos perfis de comprador. Novos. Se a gente querer tratá-los como tratou há 10 anos atrás, a gente não vai conseguir arrancar o processo de venda deles. Não tem como. Então, legado que se deixa, cada um individualmente, independente de ser do conselho ou não, é respeitabilidade. E você chegar em casa, ter sua família vibrando e gostando e respeitando o seu trabalho, porque se não tiver isso, se sua esposa, se seu marido não consegue acompanhar o seu ritmo de trabalho, você não tem condições de sair e ir para a rua, atender o cliente e dizer, problema de casa, deixa em casa. Ninguém consegue fazer isso. Você querendo ou não, isso acompanha muito. Deus no coração, porque você tem que ter fé em alguma coisa. Para mim não importa a religião, importa que você acredite que tem força maior para conduzir a gente. E o resto, gente, é boas parcerias, boas conversas e ética. Ética sempre. E para encerrar, eu queria saber, né, como é que encontra você nas redes sociais, você está nas redes sociais. Eu tenho o Instagram, Thales Cardoso Corretor Oficial. Esse Instagram meu não é um Instagram de blogueiro, eu uso ele para fazer justamente as campanhas dos impulsionamentos, então eu não me preocupo muito com o número de seguidores, mas é sempre assim, atuante em termos de produto. Facebook também do mesmo jeito. E outros canais eu ainda não tenho por questões, às vezes, de tempo, que é erroneamente, mas é uma coisa quando você trabalha com o seu escritório dentro de uma cidade. Hoje nós temos negócio em Pernambuco, tem negócio em Sergipe, tem negócio na Paraíba. Então o nosso escritório é o carro. Então, às vezes, por exemplo, nós fizemos um lançamento em Patos, são 10 horas de viagem. Você chega lá, já chega morto. Faz a reunião, 2 dias lá, volta. Então, você vai vou para o escritório. Fazer o quê? Que você não tem condições de ficar no seu escritório. Então, a área que eu atuo é uma área de expansão urbana. Então, pode ser aqui hoje em Anapiraca. Nós vamos lançar aqui, fazer um lançamento bom aqui em Anapiraca. Mas pode ser fora do estado, como foi Patos, como Glória, Santana de Ipanema, Caruaru, depende. A gente vai aonde o público está. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. É mais ou menos por aí. E eu sou Natália Borges, no Instagram, bem atuante no Instagram. Natália Borges com 2 S no final. Lá tem um trabalho bacana sendo desenvolvido, muita coisa boa para vocês acompanharem. Que bom. Cortar? Assim? Sidney Calisto, @ Sidney Calisto no Instagram. Também utilizo basicamente só o Instagram. Pensou em financiamento habitacional, pensou em empréstimo consignado, não é isso? Consignado lá no centro, Ele né? tem o slogan dele. Consórcio da Caixa, fala com a gente que a gente domina bem esse mercado. E eu sou Eduardo Albuquerque, sou consultor imobiliário e gerente de equipe da Remax. Quer me encontrar? Me procura no Instagram, Eduardo Albuquerque Imóveis. O TikTok da mesma forma, já comecei a alimentar, que eu tinha prometido para vocês. E no YouTube também, Eduardo Albuquerque Imóveis. Ainda estou devendo, mas vou voltar. Não prometa mais, né? Você tá que nem político.
Não, mas eu já voltei o TikTok. 50% da promessa eu já cumpri. E, gente, sigam também o Instagram do Papo Imobiliário. Acompanha lá o nosso canal no YouTube. Curte. Comenta. Lá não, aqui, né? Curte, Aqui, comenta, manda sugestões, críticas. Se inscreve aí. Já falei, se inscreve, né? Já. Mas Mas se inscreve mesmo. Interage. Ajuda a gente, que a gente está ajudando vocês com muito conhecimento de qualidade. Isso incentiva muita gente. E quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Muito obrigada pelo apoio, por estarem sempre conosco. Caoa Cherry, concessionária JCF Motors em Arapiraca. Comercial Casanova, Prefeitura de Arapiraca e Construtora Nix. Construtora Incorporadora Nix. É isso, William. gente. William, a foto. Fotinha. Pra cá, Thales, agora, pra gente tirar uma foto. Sorriso.